Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Deixa eu convidar aqui algumas pessoas para a nossa live. Hoje é dia do meu encontro aqui com a Patrícia e hoje a gente vai falar de propósito. O alarme acabou de tocar. Hoje a gente vai falar sobre propósito. Oi, Mônica, tudo bem? Cláudia, hoje a gente vai falar sobre propósito, um assunto tão falado e ao mesmo tempo tão buscado. E hoje a gente vai falar o que é o descobrir o propósito. A Patrícia vai trazer esse conteúdo, a gente combinou. Eu falo mais de relacionamento amoroso, familiar, e a Patrícia ela trata mais de carreira. Então hoje, dentro aqui do meu perfil, ela vai trazer um olhar sobre os relacionamentos mais voltados para o trabalho. E hoje a gente vai falar sobre propósito. Ela acabou de entrar. Vocação, propósito, como que a gente descobre o nosso propósito? Como que a gente se conecta com o nosso propósito? Hoje na nossa terça live das relações de atitude. Oi, Pati. Você manda... Deixa eu ver... Patrícia, agora sim. Seja bem-vindo. Ei, Fê, tudo bom, minha querida? Tudo ótimo, e você? Tô bem também, graças a Deus. Que ótimo. Manuel acabou de entrar. Hoje é Eu dia vi da que gente você já estava anunciando aí, né, nossa organização desse mês. Isso. Que a gente, ora é aqui, hoje é aqui no meu perfil, na terça seguinte é lá no perfil da Patrícia, com um olhar mais para o relacionamento amoroso. Isso. E aqui, o relacionamento profissional. Isso aí. Bom, nós combinamos, eu e a Fê, primeiro boa tarde, né, pessoal? Boa tarde, bom dia, boa noite, porque eu sei que as pessoas vão vendo a live em outros momentos, né? É engraçado, Fê, que assim, eu coloco toda semana a programação, sabe? Eu divulgo a programação da minha semana, tanto no meu grupo de WhatsApp, quanto no meu perfil. E aí, esses dias, uma cliente ainda pegou e falou, nossa, eu não estou conseguindo me organizar, mas a de terça-feira eu não perco. Porque a de terça a gente trabalha a questão dos relacionamentos. Porque, gente, nós seres humanos somos seres sociais, né? Nós não somos sozinhos. Então, os nossos relacionamentos sempre são, assim, instrumentos de muita angústia, às vezes, para nós. Seja no ambiente de trabalho, seja nas nossas relações pais e filhos, nas nossas relações amorosas. Os relacionamentos sempre são uma incógnita, porque eles dependem realmente, é um caminho de mão dupla, né? Não é uma coisa que dependa só de mim, porque quando é algo que depende só de mim, a gente pensa que é mais fácil, porque exige da gente o nosso esforço. Agora, quando envolve relação com outras pessoas, aí a gente tem que entender o outro. E a chave é mesmo o autoconhecimento, né? Esses dias uma outra cliente também comentou comigo o seguinte, que em cima do trabalho que a gente vem fazendo, ela começou até a entender por que a irmã dela age de determinada forma. Porque esse é o grande barato do autoconhecimento. A gente começa a entender como nós funcionamos e a partir disso a gente vai se tornando um pouco mais empático. A gente começa a entender o comportamento do outro e assim os relacionamentos vão ganhando seu espaço, né, Fê? Isso. Patrícia, quando a gente cuida, eu falo muito que quando a gente cuida do relacionamento, a gente está cuidando da nossa qualidade de vida e da nossa satisfação, porque não tem como a gente ficar bem se a gente não está cuidando dos nossos relacionamentos. Então, se a gente quiser ser mais feliz
e ter qualidade de vida, a gente tem que investir, a gente tem que conhecer pessoas. E eu vejo muito, a gente tendo muita paciência, às vezes, no relacionamento, no trabalho, e chega em casa a gente não tem essa mesma atenção e os mesmos cuidados. E é tão fácil trazer o que a gente aprende do relacionamento para o trabalho e vice-versa. O que a gente aplica no trabalho cabe em casa. Com certeza. Cabe com os filhos, cabe com a família. E muitas vezes a gente tem mais paciência com quem está fora e cuida menos com quem a gente convive em casa. A menos presente para eles. É aquele velho ditado, em casa eu posso ser eu mesma, né? Em casa eu posso ser eu mesma, mas a gente precisa ser a gente mesmo em todos os espaços. O que a gente precisa é ter a inteligência emocional para ter nossa autoconsciência das nossas ações, das nossas emoções, e a partir daí ter a nossa autogestão. Não é verdade? Perfeito, perfeito. É ser a gente mesmo. Exatamente. E quando a gente diz ser a gente mesmo, não é ser perfeito. Porque nós não somos perfeitos. Hoje, na live que eu fiz às 8, né? Eu faço live diária lá no meu perfil às 8 da manhã. E essa semana nós estamos trabalhando sobre motivação. E uma das coisas que atrapalha a gente ter motivação são algumas pedras que a gente carrega. E hoje nós conversamos sobre a pedra da culpa. Gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a natureza humana, ela é do erro. A natureza humana é do erro, porque não há aprendizado sem erro. Por mais que você pense que na primeira você já vai acertar, você sempre poderia fazer melhor. Então, a nossa natureza, ela é errônea mesmo. O que a gente precisa é utilizar isso a nosso favor e construir novas formas a partir desse erro. Ótimo. E o erro faz parte do aprender. Sim, e a gente se frustra porque acabei de estudar, acabei de saber, a gente só sabe quando está na prática. Acabei de ensinar para o meu funcionário como preencher ou como lidar no sistema. Mas ele só vai saber, gente, a hora que ele começar a lidar com o sistema. E é aí que as dúvidas virão. E aí acontecem erros mesmo, mas é isso que faz parte do aprendizado. E é como a gente lida com o erro, vai motivar esse cara ou vai fechar as portas para que o trabalho seja entregue com excelência. Exatamente. E para a gente também já começar a entrar no nosso tema, aliás, a gente já está no nosso tema, né? Porque nosso tema hoje é vocação e propósito. Só que nós vamos falar nisso num contexto muito profissional. Então, o que eu trouxe para a gente refletir aqui começa para a gente entender o que é a vocação e o que é o propósito. Propósito hoje é uma palavra que está até meio batida, né? Acho que dentro do mundo do desenvolvimento humano ficou como gratidão, né? Se perdeu um pouco o contexto, as pessoas meio que ficam em busca e por isso a gente acaba se perdendo. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje é que para a gente conquistar, a gente atingir, a gente compreender o nosso propósito, nós vamos passar por alguns sensos. O que é senso? Senso é julgamento. Então, a forma que eu julgo determinadas coisas vai buscando e montando a pecinha com relação ao meu propósito. E qual é a diferença que a gente identifica quando fala de vocação e quando fala de propósito, né? Vocação, gente, é aquilo que a gente faz tão naturalmente, mas é tão naturalmente que a gente não consegue nem entender por que o outro tem dificuldade naquilo. É muito espontâneo. Vocação é aquilo que geralmente alguém vem te pedir uma opinião com relação àquilo. A pessoa geralmente chega e fala assim, não, eu quero saber o que você acha, porque eu gosto do jeito que você fala sobre isso. Ou aquilo que você faz assim, sem esforço nenhum. Isso é a sua vocação, é o que você está vocacionado para fazer. Durante muito tempo, a gente criou uma imagem de vocação, tipo Madre Teresa de Calcutá, né? Que a vocação tinha uma questão muito religiosa, que eram dogmas, as questões do magistério, por exemplo, né? Eu que sou do magistério, durante muito tempo as pessoas falavam, para ser professor tem que ter vocação. Gente, para tudo no mundo do trabalho você tem que ter vocação. Se você não estiver vocacionado para fazer aquele trabalho, você adoece.
Porque você percebe que eu disse que vocação é o que você faz sem esforço. Então, se você está numa área que você não é vocacionado para aquilo, onde você consegue buscar o que te... sabe aquele quentinho que dá no peito? Aquela coisa gostosa, né? De você sair todos os dias para fazer aquilo. Eu tô vendo a Virgínia aí. A Virgínia é uma que é vocacionada para o trabalho dela, porque ela conta histórias para crianças, por exemplo. E você vê no brilho no olho dela quando ela faz isso. Então, isso por quê? Porque você está vocacionado para aquilo. Quantos clientes eu pego para transição de carreira que estão adoecendo, estão frustrados, desestimulados, e às vezes começa a romper todos os pilares, rompe o pilar do relacionamento em casa, rompe o pilar do relacionamento com o filho, rompe o pilar financeiro, rompe o pilar da saúde. Isso por quê? Porque na profissão, na carreira, ele não está alinhado com a sua vocação e com o seu propósito. Porque, gente, a carreira da gente ocupa mais de 60% da nossa vida produtiva. Imagina, eu tenho 48 anos, mais de 60% disso está envolvido com a minha carreira. Lógico, muito mais, eu comecei a trabalhar com 18, né? 30 anos aí já está envolvido na minha carreira, quase o dobro já. Percebem? Se a gente começar a fazer essa conta, a gente realmente percebe o quanto é importante a nossa vida dentro do trabalho. E a gente não pode negligenciar isso. E aí aqui, Fê, cabe bem eu falar também o seguinte, nós somos responsáveis por isso na nossa carreira. A gente não pode delegar a nossa carreira para o nosso empregador. Nós não podemos delegar a nossa carreira para a nossa universidade, para o curso que a gente fez, para o MBA, não. O protagonista da nossa carreira somos nós. Por isso que nós precisamos identificar nossas âncoras, as nossas forças, né? O que a gente tem realmente de potencial, nossos recursos, as nossas fraquezas, porque somos nós que vamos conduzir a nossa carreira para estarmos vocacionados para isso. Ok? Ok. Pode falar, meu bem. Então, deixa eu ver só se eu entendi. Vocação é aquilo que eu faço naturalmente, que eu sou reconhecida, que os outros veem em mim esse talento, esse recurso, e veem... E eu sou exemplo daquilo. Eu faço tão bem, tão naturalmente, que às vezes eu nem entendo por que o outro tem dificuldade, mas lembrando que cada um tem o seu funcionamento, né, Paty? Então, eu tenho os meus melhores recursos, dentro, é como se fosse uma caixa de ferramentas. Eu gostei muito quando a Patrícia trouxe isso. Muitas vezes a gente está numa situação de sofrimento, de estresse, porque a gente só está entregando o que a gente não tem de melhor. E aí, é como se o nosso potencial tivesse que ficar preso e eu ficar me ajustando para entregar o que eu não sou tão boa. Por exemplo, se eu sou boa com pessoas e acabei aceitando um cargo que eu saí de perto das pessoas, fui mais para planilha, controle, enfim. E aí eu deixei o meu melhor recurso para, às vezes, seguir para uma área que eu não vou ser tão feliz, eu não vou pôr o meu melhor ali. É isso, né, Paty? Exatamente. Tem uma pesquisa até que saiu na Exame, né? A Marta até colocou aí, ó, nossa carreira é o somatório das nossas decisões e escolhas. Beijo, Martinha, tudo bom, minha querida? E é exatamente isso. A questão maior é que, às vezes, a gente esquece que a decisão é nossa. E aí falta coragem, né? Às vezes, por quê? Porque tem uma relação muito grande com a questão do dinheiro, né? A questão da carreira, ela tem a ver com a questão mesmo financeira. A questão financeira, a gente acaba se acomodando, né? Entra naquela dinâmica que no psicodrama a gente chama de robopatia, de fazer tudo no automático. Cortou, Paty. Pelo menos aqui para mim. Mesmo a nossa carreira ocupando mais de 60% da nossa vida produtiva, eu não sou isolada. Quando no meu processo de coach, por exemplo, a gente trabalha 13 áreas da vida. E as pessoas sempre chegam buscando carreira, mas depois a gente identifica que existem outras áreas.
que precisam realmente ser cuidadas com relação a isso, né? Então, quando a gente conhece e a gente identifica realmente isso, porque tem muito a ver com talento, gente. A minha vocação, ela tem a ver com o meu talento. Às vezes, eu quero muito fazer alguma coisa, mas não está em mim. Algumas coisas eu consigo desenvolver, outras não. E se eu ficar forçando, é o que a Fê falou. É como se a gente estivesse colocando alguma coisa numa pressão muito grande. E isso, a longo prazo, pode desencadear até problemas emocionais para nós, né? E, paralelo à vocação, a gente se depara, então, com o propósito. E o que é o propósito? O propósito, ele tem a ver com decisão. O propósito, ele já vai ter uma relação mais voltada para a minha decisão de atuação. Então, de que forma eu decido atuar, aproveitando as minhas competências? Às vezes temos vocação, mas não conseguimos identificar que temos. Exatamente. Porque a gente pouco se observa, né, Martinha? Às vezes a gente pouco se observa, entra naquela robopatia, ou então ouve as influências externas. Ah, eu acho que você tem tudo a ver com tal profissão. Ainda mais quando é jovem, né? Tem uma família de médicos, aí vai para medicina. Tem uma família de engenheiros, então vai para engenharia. E isso aí reforça ainda mais a necessidade da gente se autoconhecer. Então, quando a gente vai voltar para o propósito ele tem a ver com a minha decisão de entrega. E às vezes a gente vê propósito, o que eu quero trazer aqui é o propósito nessa linha, o propósito no sentido de decisão. É lógico que existe aquele propósito de vida, um propósito mais holístico, mais espiritualista, mas aqui o que eu quero refletir com vocês é o nosso propósito dentro da nossa carreira. Então, o nosso propósito dentro da construção da nossa carreira, ele tem a ver com a minha decisão de entrega. Uma entrega que eu vou fazer por mim, uma entrega que eu vou fazer por alguém, por outras pessoas, e uma entrega que eu vou fazer por todo mundo. É tipo um legado, sabe? Aquilo que quando você está atuando no seu trabalho, e aí você pensa assim, cara, se um dia eu sair daqui, o que será que vão dizer de mim? E aí, quando eu voltar, né? Com certeza a gente já viveu essa situação. Você sai de um trabalho e de repente você volta, encontra as pessoas de lá, e aí as pessoas te encontram e falam assim, nossa, quando você trabalhou aqui, e aí? O que a gente quer ouvir? Isso que a gente gostaria de ouvir tem a ver com a nossa decisão de propósito, que está muito relacionada com os nossos valores e com os nossos sensos, que são os 4 sensos que eu quero trazer para a gente conversar aqui. Vamos lá? Senso tem uma relação muito grande com a questão de julgamento, construção de valor, juízo. Então, quando a gente falar de algum dos 4 sensos, nós vamos falar sobre qual é o meu julgamento relacionado com este senso em específico. No primeiro senso, vocês vão perceber que tem uma relação muito grande com as necessidades básicas que nós já conversamos aqui. Porque sim, gente, às vezes as pessoas ficam assim, nossa, mas parece que eu já ouvi isso em algum lugar. É porque nós realmente algumas questões são muito fundas. E por serem profundas, elas vão ecoar na carreira, nas relações, na saúde. Porque esses dias dentro da mentoria de saúde, Fê, nós fizemos uma análise da pirâmide de Maslow, que tem a ver com as necessidades básicas, relacionadas com as nossas necessidades de saúde. Perfeito. Porque passa por esse viés também, né? Sim, e a gente já fazendo só o link, a necessidade é um propósito, propósito é uma necessidade que a gente, depois de construir abastecer alguns reservatórios que a gente precisa, aí que a gente se volta para o propósito, como você falou. Se eu não tenho segurança de onde eu estou trabalhando, fico naquela dúvida, será que eu vou ter o meu próximo salário? Será que eu vou ser demitida? Como é que está nessa pandemia? E o aluguel? E como que eu vou prover a minha família? Pronto, se você não está com a necessidade de segurança satisfeita, como é que você vai pensar em contribuir? Como é que você pode pensar em deixar a sua marca, o seu valor do seu trabalho, o que você gosta de fazer? Não dá. Não dá, né? Não dá. E o primeiro senso que eu quero trazer, ele tem justamente toda a relação com isso, que é o senso de certeza.
aquele julgamento com relação à certeza. Nós precisamos ter esse senso de certeza para que a gente possa, de fato, desempenhar o nosso papel, para que a gente possa ser a nossa melhor versão dentro daquela instituição, ou mesmo dentro da sua empresa, né? Quem é empreendedor aí tem que estar muito antenado com relação a isso. Esse senso de certeza, ele é aquele que te traz a estabilidade, aquela sensação de que você está no caminho certo. É quando você faz alguma coisa e alguém vem e te elogia, e alguém pega e te dá um feedback positivo, você percebe que você conseguiu entregar o que você estava esperando entregar. Então, quando você consegue ter essa segurança, essa estabilidade, isso que a Fê trouxe agora, é muito comum, porque agora, por exemplo, nós estamos vivendo uma virada para o home office, de repente, sem preparo. E aí a gente às vezes se depara com um líder que não sabe liderar em home office e que não sabe liderar para o home office, e o liderado, que ainda não desenvolveu a autogestão, que não tem a autodisciplina e não tem clareza do que realmente ele precisa entregar. E aí esse senso de certeza, ele fica abalado. Quando ele fica abalado, a gente se perde do nosso propósito. Propósito é minha decisão de entrega. E aí, perdido do meu propósito, eu não produzo. E às vezes é só um ajuste que a gente precisa fazer para que a gente volte a produzir, volte a ter aquele prazer de estar ali no ambiente que você tem do seu trabalho, que em algum momento a gente perde. É lógico que a gente hoje está conversando, gente, sobre um ponto. Existem outros, existe o seu perfil, o ambiente que combina com o seu perfil, existe as âncoras, que aí é um processo, né? Mas a gente vai trazendo aqui nas lives pecinhas para que você possa fazendo as relações dentro do seu contexto. Tá? E é por isso que a gente está aqui conversando sobre isso. Então, quando a gente tem essa questão da estabilidade, do senso de certeza, do foco, o que a gente busca? A gente busca segurança. Então, nesse momento de pandemia, é o que está pegando. Hoje mesmo eu desci aqui na minha casa, eu moro num predinho, e aí desci aqui embaixo tem um açougue. E aí o rapaz estava conversando com uma outra pessoa, falando assim, eu fiquei 14 dias em casa por conta desse negócio da pandemia, do coronavírus, assim que ele disse, por conta do coronavírus. Aí o outro virou e falou assim, mas e aí, mas eles cortaram o seu dia? E ele disse, não, mas eu acabei gastando mais, porque eu fiquei em casa. E aí, olha bem, o senso de certeza, de segurança, de estabilidade dele está abalado. Ele não foi demitido, mas ele já está abalado porque afetou o pilar dele financeiro. Percebem como é que tem relação com todas as áreas da vida? Então, quando eu estou com esse senso, realmente, assim, com o meu propósito definido com relação à minha entrega, e eu tenho um senso de certeza alimentado, bem direcionado, a sensação que eu tenho é de segurança. Eu tenho aquela sensação de conforto. Eu tenho aquela sensação de continuidade. Principalmente isso. Eu já passei por uma situação, a última empresa que eu trabalhei, a gente viveu três grandes crises financeiras. Nessas crises financeiras tiveram muitos cortes. E toda vez que começava o período dos cortes, porque era justamente quando a gente fazia os orçamentos, todo mundo ficava com aquela tensão em alerta, todo mundo ficava mais agitado, emocionalmente mais instável. Por quê? Porque esse senso de certeza ele era abalado. E isso afeta diretamente nas nossas relações dentro e fora do trabalho. Paty, a gente está falando muito dessa questão de segurança, mas sabe que eu também fiquei pensando de quando o seu time, quando a sua equipe, ela está embasada na confiança, você pode ter até a segurança de ser você mesmo, para você contribuir. E aí, de novo, a gente volta no ponto dos nossos talentos, das nossas forças, e de eu ser quem eu sou, quem eu colocar para fora as minhas ideias, contribuir com a minha bagagem aqui que vem comigo. E aí, quando eu não tenho essa confiança, não tenho como ser eu não tenho como Sim. contribuir, eu não tenho a segurança de contribuir com a minha voz, com a minha experiência. E aí todo o time perde.
Exatamente. E eu também perco, porque aí eu não me conecto com o meu melhor, com quem eu quero ser, com quem eu sou. E aí todo mundo perde, eu e o time. Exatamente. E onde há dúvida, nada nasce. Né? E aí, onde há dúvida, nada nasce. Não nascendo, não, a gente não... A Marta colocou, mas Fernanda, somente construímos a confiança na equipe se formos transparentes e verdadeiros. Sim, se a gente estiver alinhado realmente com essas questões dos nossos sensos. E o líder, gente, ele tem que estar muito atento a isso. Porque, às vezes, você tem alguém na equipe que está com esse senso ameaçado por algum motivo, né? A gente não sabe. E se ele não se ele não começa a observar isso, o que vai acontecer? Ele perde a motivação do time. Porque aí o time começa a ficar na dúvida. E se ele fica na dúvida, ele não produz. Porque o cérebro, ele não funciona na dúvida. O cérebro é o seguinte, gente, se sempre tiver uma dúvida, ele vai optar pelo que dá menos esforço. E, às vezes, alguma entrega vai exigir um esforço maior da equipe, entendeu? O líder precisa realmente estar muito atento a cada um dos seus liderados e, principalmente, ao movimento do time, de uma forma geral, potencializando cada uma das competências e as habilidades de cada um ali, né? Que é a orquestra, né? O que a gente fala de um líder maestro, é o que consegue orquestrar da melhor forma. O segundo senso, que a gente vai conversar agora, é um senso de conexão e amor. Conexão e amor no mundo do trabalho? Sim, gente. Precisamos, nós somos seres conectados. Por isso, todos nos apaixonamos pela internet. Mesmo quem não é, né, dessa geração da internet, que nasceu conectado, a gente se apaixona quando você começa a visualizar as possibilidades de conexão que essa banda larga nos dá. Porque nós somos seres de conexão. O que acontece quando a gente trabalha com relação a esse julgamento de conexão? A gente lembra que o senso é o julgamento. Conexão e amor é aquela situação que a gente precisa se sentir querido. Eu preciso me sentir inserido no meu mundo do trabalho. Quer ver uma coisa super desconfortável que acontece? Quando, de repente, você volta de férias, todo mundo passa por isso. Você volta de férias, assim, meio sem lugar. Às vezes o grupo está fazendo uma piada que você perdeu. Aquilo te deixa, assim, meio incomodado. Por quê? Porque em algum momento você se sente desconectado. E aí, você precisa, aos poucos, você vai meio que se inserindo naquele contexto novamente e vai se sentindo querido. Eu me lembro que quando eu fui ter a minha filha, eu trabalhava como professora, né? A grande preocupação que eu tinha era essa, gente, será que meus alunos vão sentir falta de mim quando eu tiver de licença maternidade? Olha, era o meu senso de conexão e de amor preocupado, até porque na gestação a gente fica bem sensível, né? Sim. Então, eu fiquei me sentindo ameaçada, porque quem está com esse senso mexido, a sensação é de ameaça. Ele se sente ameaçado. Se ele não estiver bem trabalhado emocionalmente, ele começa a achar que pode ter um complô contra ele. Sabe aquela síndrome de perseguição? A Marta colocou, triste é aquele que volta das férias e ninguém nem notou que a pessoa estava fora. Aí é triste mesmo. Aí esse está desconectado do seu propósito. Não é este o lugar dele. Né? Esse é o... Pô, quer ver uma coisa gostosa? Quando você volta de férias, a gente fala assim, nossa, cara, você fez tanta falta. Não é? A nossa entrega ali é fundamental, é parte da engrenagem. A gente precisa pertencer. Patrícia, eu tenho conversado com tanta gente que não sente que pertence ao grupo, não sente que pertence à equipe. E isso adoece a gente. Essa é uma necessidade que a gente trata de conexão e amor, mas pode ser um amor fraternal, um amor de pertencer ao grupo, pertencer a uma comunidade, ter uma relação de proximidade com os pares de trabalho. Isso, exatamente. Isso a gente descola do nosso propósito, dessa entrega que a gente decide colocar todos os dias, decide que a gente doa e entrega todos os dias.
E esse senso de conexão também, ele tem muita relação com os nossos valores, com os nossos princípios, com os nossos hábitos. Então, às vezes, você está desconectado porque aquele time não tem os mesmos valores que você. E, às vezes, esses valores te repelem. E isso, gente, a sensação, lembra que para cada senso eu estou falando da nossa sensação. A sensação que desperta em nós quando nós estamos conectados é a de engajamento. Você quer estar dentro, você quer estar junto, você quer estar ali motivado, você quer trazer todo mundo junto. Parece que você quer, assim, que a cada trabalho vai todo mundo tomar um café junto. Aí tomou café, aí quer um happy hour junto. Parece que você não quer desgrudar daquele time. Por quê? Porque você criou uma coisa tão forte, aquela entrega, ela é tão conectada, que às vezes você acabou de sair do trabalho e já está todo mundo no grupo do WhatsApp conversando ainda. Por quê? Porque isso é um time que tem conexão. Você está realmente conectado, você se sente querido, você se sente pertencente. Para isso, gente, é importante a gente inserir as pessoas na nossa vida como um todo. Né? A gente tem as nossas relações de trabalho, mas a gente vai inserindo as pessoas com relação ao aniversário de um filho. Não precisa inserir todo mundo, gente, porque também existem questões de proximidade. Umas pessoas a gente se aproxima mais, outras menos. E esse senso é um daqueles que a gente faz do aniversariante do mês. É um senso que é alimentado pelo aniversariante do mês que a gente faz. A lembrancinha do dia do aniversário, um bombom no dia da Páscoa. Isso é uma coisa que nós fazemos para que esse senso permaneça aceso, né? Perfeito. A Marta reforçou sobre o adoecimento. E aí, para você, eu fiquei lembrando das panelinhas que a gente muitas vezes encontra no trabalho. Boa. Patrícia, como isso também faz tão mal. E eu fiquei sabendo de uma panelinha que os próprios gestores fazem com alguns grupos de pessoas. E quem está fora da panelinha, de novo, adoece, não tem voz, não consegue chegar, e aquilo vai criando um ressentimento. A pessoa que me contou sobre essa panela, ela estava já começando a ter sintomas emocionais de não querer ir trabalhar. A coluna travando. E isso tudo é um sinal, né, de que não é um lugar que eu quero estar, porque ali eu não pertenço. E aí quem me contou disse, eu nunca trabalhei em um lugar que me pareceu tão tóxico, porque para mim isso está muito longe de ser equipe. Eu já vivi equipe de verdade, e agora com essas panelinhas não tem como entrar, eu não consigo. E olha que eu sou relacional. Pois é, esse é um sintoma de que a equipe está doente. E o líder tem que tomar cuidado, porque o que acontece? Líder é gente. E nós temos as nossas preferências, as nossas afinidades, é muito natural isso. Então, você tem uma equipe de 15 pessoas. Algumas, certamente, você vai ter uma proximidade maior. Mas você, como líder, precisa trabalhar essa... Não é nem a questão de ser imparcial, porque não tem como você também ser falso, vamos colocar assim, né? E demonstrar que você tem menos afinidade ou mais afinidade. Mas profissionalmente você tem que ser ético. E como ser ético? Você pode ser muito amiga, eu posso trabalhar na mesma equipe que a Fernanda e a Marta. Vamos falar da Martinha que está aqui contribuindo com a gente. Mas eu tenho mais afinidade com a Marta, por exemplo. E aí no final de semana eu saio com a Marta. Mas então eu não trato de trabalho com a Marta. Eu vou viver a minha vida pessoal também com ela. Por quê? Se a Marta traz alguma informação de trabalho que a Fernanda, que não estava comigo no final de semana, sabe, isso começa a minar esse senso realmente de conexão e de amor. Porque você começa a mostrar que há um preferido. Enquanto, na verdade, não há. Então, para o líder, isso daí realmente requer dele realmente muita habilidade para poder administrar isso. Porque nós somos humanos, é muito natural você ter afinidade com uma pessoa. É só você parar e pensar. Você faz um curso, você se relaciona com 30 pessoas. São as 30 que você leva para a sua vida? Não.
Isso é normal, tá, gente? Também a gente não pode pensar que o líder não pode ter envolvimento com ninguém. Não, ele pode. Só que ele tem que trabalhar a ética. Porque ele tem um papel fundamental nessa equipe. E quando a gente fala de conexão, é muito mais sério é mais sério ainda do que a questão da certeza, porque você mexe com a questão de identidade. Sim, Martinha, nós temos afinidade, isso mesmo. Você mexe com a identidade da pessoa. Porque lembra que eu falei que a conexão tem relação com os valores, com seus princípios, com seus hábitos. E aí o que acontece? É como se você dissesse que eu não sirvo, eu pessoa. E nisso você gera doença, conforme a Fê colocou. Você se sente excluído. E é muito ruim quando a gente se sente excluído de alguma situação. A Marta colocou: o que faz um líder manter uma panela e não incluir aquele que não se sente incluído? Não ser líder, né? Porque isso não é ser líder, né? Não entender de pessoas, né? Não entender de pessoas. Porque afinidade é um ponto que a gente já tratou aqui. Mas se eu tenho uma equipe, todo mundo faz parte dela. Todo mundo tem que contribuir. Não consigo enxergar de outra maneira que uma engrenagem não mova a outra, que move a seguinte. Não entender de pessoas. Porque a hora que você exclui essa voz, você está se você tem problema com a pessoa, isso precisa ser tratado diretamente, porque tem muito líder que prefere não lidar com a pessoa, com o comportamento, e aí continua separado. Mas aí ele não está entendendo de pessoas, ele não está entendendo de gestão, ele não está sendo líder, né? Sim, exatamente. E aí você precisa realmente administrar. Por isso, o líder precisa estar em contínua formação. Só que às vezes a gente pensa que o líder tem que estar em formação e aí acha que tem que fazer um MBA, outro MBA, um mestrado, um doutorado. Só que não é só cognitivo, gente. O líder precisa gerenciar as suas emoções, porque ser líder também não é uma tarefa fácil. E para isso ele precisa entender de gente. E para entender de gente eu preciso da chave do meu autoconhecimento. Então, por isso, o líder precisa realmente estar bem atento a isso. Outro ponto do outro senso é o senso de crescimento. Qual é o senso de crescimento? É a sensação de que você está evoluindo. Outra sensação ruim, gente, é quando você está num lugar que você percebe que você não avança mais. Você não, sabe, ninguém te exige mais. Qualquer coisa tá bom, fica daquele jeito e segue. A Marta fez uma pergunta, mas passou aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo resgatar, Martinha. Opa, peraí. O que faz um líder manter... Não, o outro de baixo. Mas temos vários líderes agindo assim. Como melhorar isso na cultura da empresa? Eu não vejo outro caminho que não investindo no desenvolvimento de autoconhecimento dessa gestão. Ninguém lidera o que não conhece, né? A gente só governa o que a gente conhece. Eu costumo dar muito esse exemplo no meu perfil. Imagina que você, de repente, você vai dirigir uma carreta. Você dirige o seu carro normal. Você tem um carro, vamos colocar um carro, um EcoSport e tal, você tem um carro, você dirige bem. De repente, você é desafiada a dirigir uma carreta. Nem conheço muito de carreta, mas é desafiada. Vamos pôr melhor, vamos colocar que você vai ter que dirigir um metrô. Né? Você vai ter que pilotar lá o metrô. Você vai conseguir? Talvez até com o conhecimento que você tenha, você arrisque alguma coisa. Mas você vai ter segurança disso? Não vai. Porque a gente só governa o que a gente conhece. E aí acrescento mais uma coisa com relação à liderança. Para que eu possa governar, eu preciso primeiro me autogerenciar. Então, para eu me autogerenciar, eu preciso me conhecer. Eu não vejo forma de lidar com a gestão independente da área, tá, gente? Pode ser área de educação, área de economia, área... Nossa, eu tenho um cliente do banco que a gente trabalha especificamente a questão de autoconhecimento, porque são muitos desafios. E dependendo da gestão, né, do trabalho que você faz, é solitário. Você não tem pares. E aí, como você não tem pares, o ser humano é como diamante. Ele só vai melhorando se ele for lapidando com outro diamante. E você isolado, a gente falou disso lá no início, né? Você isolado, você realmente não vai evoluir. Então, Martinha, eu acredito no investimento dentro do autoconhecimento, tá?
Tati, deixa eu só contribuir. Sim. Eu acho que um ponto, além disso, porque o autoconhecimento, para mim, também é o primeiro passo. Além disso, se você é líder, você tem que ter presença. Você está se relacionando com todo mundo? Você está ouvindo todas as pessoas? E aí é uma gestão individualizada, não é gestão do grupo, não. É gestão indivíduo por indivíduo do seu grupo. Você está tirando um tempo para se relacionar com ele? Você está tirando um tempo para ouvir essa pessoa, as necessidades dela, ouvir as contribuições, ouvir o que está funcionando, mas o que não está funcionando? A gente tem que investir em relacionamento. E é por isso que a gente está tratando aqui. A gente precisa tirar alguns minutos para se relacionar individualmente, e assim você vai criando aquilo que a gente falou lá no começo, confiança. A confiança, ela é construída dia a dia. Então, se você tem algum motivo que você não inclui todo mundo, não é todo mundo que está fazendo parte da panela, então tem alguma coisa errada. E o líder tem que ter essa presença. Tem que se autoavaliar nesse sentido. Exatamente. Ele não pode simplesmente não se relacionar, porque existe o time, mas dentro do time existe o indivíduo. E a gente precisa estar atento a esse indivíduo também. Bem lembrado, muito boa, Fê. Então, a sensação de crescimento é aquela sensação de que você está evoluindo, de que você tem um direcionamento. Não estou falando de promoção, tá, gente? Não é de trocar de cargo, não. É de estar em constante aprendizado. É estar se sentindo sempre desafiado a ser melhor a cada dia. E não fazendo de forma mecanizada. Por quê? Porque mesmo que você tenha um perfil mais analítico, que goste daquela minúcia, daquelas coisas mais estáveis, né, e tudo, você precisa se sentir desafiado, é do ser humano. A gente evolui, senão a gente ficaria no berço, bebezinho. Então, é da nossa natureza a nossa evolução. E quando a gente não tem esse senso desenvolvido, essa certeza, o que acontece? A gente perde o nosso crescimento positivo. A gente começa a ficar meio negativo, meio emburrado, sabe? Aquela coisa meio tedioso. Ai, não tem prazer. Perde aquele pique. Pô, que legal, meu trabalho, aquele entusiasmo. Ele some. Porque você fica com tudo altamente previsível. E a previsibilidade para o ser humano, embora ela tenha o seu espaço também relacional, principalmente com relação à questão das nossas emoções, a previsibilidade ela é importante, mas ela não é garantia de evolução. Pelo contrário, as coisas, na verdade, elas não acontecem dentro da previsibilidade. E aí, reforçando o que a Fê colocou, esses dias eu ouvi um palestrante falando exatamente sobre a questão de que, às vezes, na relação pais e filhos, os pais falam com muito orgulho, mas eu não sei por que eles ficaram assim. Eu criei todos eles do mesmo jeito. As pessoas não são do mesmo jeito. Então, as pessoas exigem ordens de comando diferentes. E o líder precisa estar atento a isso, por quê? E quando você, como líder, está de olho nesse senso de crescimento, você consegue realmente fazer com que cada componente da sua equipe evolua. Porque você consegue identificar o que motiva cada um para agir. Tchau, Martinha. Obrigada pela contribuição. Um beijo, querida. Beijo. Paty, essa questão que você trouxe, esse senso de crescimento, quantas vezes eu já não soube também de que a pessoa, um colaborador chega para o chefe com ideias. Puxa, vamos conversar sobre isso, que dá para melhorar isso aqui, dá para melhorar esse processo. E aí o gestor ou o chefe fala, mas agora não dá. Vamos falar sobre isso depois, porque não é o momento. Gente, é como se você tivesse fechado a porta para o crescimento daquela pessoa. E a hora que você fecha essa porta, você desconectou o propósito, o cara regrediu uma série de casas, voltou no jogo. E aí você pode ter perdido essa ambição de querer ser melhor, de contribuir, porque a gente estava caminhando
a gente está caminhando o crescimento, para o propósito, para a contribuição, é um pulo. Eles estão ali juntos. Ficar atento a isso, né, Paty? Os líderes. Com certeza. E esse é o próximo senso, que é o senso de contribuição. O ser humano também precisa sentir que ele está contribuindo para algo maior. Lembra quando eu falei de propósito, que é uma decisão que você toma para agir por você, por alguém, pelo outro e às vezes até pelo mundo? Então você precisa se sentir contribuindo. Porque senão você acha que você não tem que contribuir, então fica um pouco naquela coisa assim, para que eu sirvo? Se você não tem contribuição naquele time, se quando você traz uma ideia, nunca é aceita, ou ninguém nunca, nunca tem alguma coisa errada, né, gente? Ou a pessoa, não é possível, ou há um erro ali de comunicação, que às vezes é a forma que a pessoa fala que o outro não consegue compreender. Mas nós precisamos também, como líder, estar atento a isso. Então, o senso de contribuição, a sensação que a gente tem é que a gente ganha desenvolvimento emocional. Porque isso te traz um equilíbrio. E aí você consegue lidar bem com a sua emoção. E, além disso, a sensação que você tem é de que você está fazendo algo por alguém. E, consequentemente, você está alinhado com o seu propósito. E isso faz uma diferença na sua produtividade, uma diferença com relação às suas entregas, seu desempenho, e você consegue equilibrar melhor as outras áreas da vida também. Essa é uma outra grande chave para a liderança. A gente conectar as pessoas, o nosso time, com algo maior. Bom, eu não estou vendendo medicamento. Eu estou vendendo saúde, eu estou vendendo qualidade de vida. E nisso, já linkando com o que a gente trouxe, extrair o melhor da pessoa, dar condições para que ela coloque ali o seu potencial, o que ela tem de melhor, o seu talento, consiga fazer parte da decisão da equipe, né, Paty? Fazer parte da decisão e conectar com algo futuro, algo maior que ela. Não é para ela, é algo que está fora dela. Eu estou servindo para o outro, eu estou servindo, contribuindo com uma causa, com alguém. Isso aí, a liderança tem que ligar a antena para isso. A gente não é o produto ali diante de mim, mas é qual é a experiência que ele leva, o que ele contribui. O que ele faz? O que ele entrega para o mundo, além da gente? E aí também, Fê, cabe a gente colocar a questão também do liderado com seus pares. Porque às vezes também a gente se depara com as pessoas que têm uma informação, e aí a gente volta lá para a questão da conexão, gente. Uma das competências socioemocionais hoje é o compartilhamento. Então, se você não compartilha, você também perde esse senso de contribuição. Então, o líder tem que estar atento, mas eu também tenho a minha autorresponsabilidade de entender que eu preciso contribuir com o time. E não, eu já fiz a minha parte, então fulano que se vire. Não, de forma alguma. Porque quem consegue ver o time como uma fotografia maior, vai se entender que não está sozinho. Porque eu sozinha dentro de um time não sou nada. A entrega é coletiva. Então nós precisamos usar esses 4 sensos, que é o senso de certeza, senso de conexão e amor, senso de crescimento e o senso de contribuição, para nos fortalecer com relação aos nossos desempenhos e, enfim, com o nosso propósito. Perfeito. Ok? Eu adorei a ideia eu gosto dessa analogia da orquestra. Imagina, não é só o maestro. Cada músico ali é importante, tem a sua contribuição e conta a fotografia expandida que você falou. Então, não dá mesmo para deixar, já fiz a minha parte, ok, deixa eu ficar aqui na minha entrega, na minha média, mas e o todo? Essa fotografia, eu já fiz essa ampliação visualmente, eu ampliei a foto e é isso mesmo. Exatamente. Então era isso que eu queria trazer hoje, para que a gente conversasse um pouco sobre esse senso, porque eu acredito que quando eu conheci esse conteúdo, né, a primeira vez, lá atrás, muitas fichas foram caindo para mim.
de repente, algum lugar que eu não estava mais satisfeita de trabalhar. Por quê? Porque algum senso meu estava sendo afetado. E às vezes, como eu disse no começo, é um pequeno ajuste que a gente faz para que a gente possa realmente seguir em frente. Porque como você sabe, né, e aí só para ilustrar um pouco aqui, eu moro hoje no interior do Rio de Janeiro, que é Volta Redonda. Mas eu fiquei 6 anos fora, trabalhando em Rondônia, como gerente do Estado de Educação, gerente da educação profissional e educação básica do Sistema S. E aí, quando eu voltei para o Rio, uma coisa que me deixou impressionada foi a quantidade de colegas meus de profissão adoecidos. A quantidade de pessoas que estão assim frustradas de estarem atuando do mesmo jeito durante tanto tempo. E aí, como eu já vim com essa bagagem de autodesenvolvimento, de conhecimento mesmo voltado para o desenvolvimento humano, isso me saltou ainda mais aos olhos. E justamente por isso, por falta, a educação, né? Porque eu sou da área da educação. A educação vive uma crise hoje no nosso país e isso desestimula as pessoas, desconecta com o seu centro. Isso é muito triste, né? Você trouxe um ponto que a gente traz o poder de novo para a nossa mão. Porque a gente para de esperar que o outro olhe para a gente, o líder olhe para a gente, e hoje a gente deu dicas que dá para você ativar esses sensos. E se conectando com o seu potencial. Hoje eu acho que foi muito poderosa essa mensagem. E está nas nossas mãos ativar esse poder, se está presente para o que eu sou boa, para o que eu entrego bem, o que eu quero deixar de legado, de missão, qual que é o significado ali, o valor que eu quero entregar. E está nas nossas mãos começar. Porque se a gente esperar que o líder... É claro que a gente pode ajudar o líder nesse papel, acho que como parte integrante da equipe, mas precisa começar pela gente. E aí, os nossos conteúdos aqui, trabalhando de relacionamento, sempre vai dar uma direção, um norte, para você dar mais um passinho, aquele senso de progresso, de melhoria. Cada encontro a gente quer contribuir com vocês, para que vocês sempre avancem, então sempre dando um passinho a mais. Construindo. E vão juntando as peças, gente. Vamos juntando as peças, porque aí a gente realmente vai encaixando e vai fazendo a diferença. Vamos tirar nossa foto, Fê? Vamos. Eu adorei, Paty, hoje, como costurou muito bem esse conteúdo que a gente está construindo. Sim, foi ótimo. Você tira, Paty, que aqui eu não tenho... Deixa eu voltar aqui. Aí você só tira o comentário. Só tira os comentários aí para mim. Tá. Como que tira? Tem os 3 pontinhos. Aí você clica, desativar comentários. Desativar comentários. Pronto. Ok. Então vamos? Vamos. Pronto. Amei, Bom, essa live vai Paty. ficar salva aqui no perfil da Fê. Eu não vou prometer não, mas eu vou tentar baixar também lá pro meu perfil. E aí, semana que vem, te espero lá no meu perfil para a gente conversar sobre os relacionamentos numa outra vertente de relações, tá bom, minha querida? Beijo grande para você. Fica com Deus e boa semana. Para você também. Tchau, gente. Obrigada.